Capítulo 10. O confronto e a esperança. Parte 1. O ar sobre o vasto e desolado deserto parecia vibrar, não apenas com o calor implacável do sol da manhã, mas com uma tensão palpável que precedia a tempestade. O silêncio, antes quebrado apenas pelo uivo monótono do vento, agora estava saturado pela presença opressora dos invasores alienígenas. As duas naves esféricas dos Saiyajins jaziam semi-enterradas no solo árido, como cicatrizes metálicas na paisagem. Delas emergiam Vegeta e Nappa, figuras imponentes em suas armaduras de batalha, exalando uma aura de poder e desdém que sufocava a própria atmosfera. À distância, alinhados sobre o sol impiedoso, os guerreiros Z se mantinham firmes. Eram poucos, mas cada um deles carregava o peso da esperança da humanidade em seus ombros. Piccolo, com sua altura imponente e sua postura estoica, liderava o grupo. Seus olhos vermelhos focados nos Saiyajins revelavam uma determinação fria. Ao seu lado, o pequeno Gohan, vestido com um uniforme que lembrava o de seu pai, mas adornado com o símbolo de Piccolo, tremia visivelmente, mas se recusava a ceder. O medo infantil era combatido por uma faísca de coragem que seu treinamento rigoroso havia acendido. Atrás deles, os outros guerreiros se posicionavam. Kuririn, com sua postura de monge e os punhos cerrados, respirava fundo, tentando acalmar o coração que batia em ritmo acelerado. Tenshinhan, em sua pose de lótus, emanava uma aura de concentração inabalável, seus 3 olhos fixos nos inimigos, como um predador avaliando sua presa. Yamcha, embora suando de apreensão, mantinha sua postura de combate, a sombra de um sorriso nervoso em seus lábios, disfarçando o turbilhão de emoções. Chaos, pairando silenciosamente ao lado de Tenshinhan, era uma figura pequena, mas sua presença sutil de poder psíquico era sentida. E por último, o relutante Yajirobe, que apesar de sua notória covardia, estava ali, sua katana embainhada, seus olhos inquietos varrendo o terreno, pronto para o que viesse. A paisagem do deserto era desoladora, um mar de areia e rochas pontiagudas, salpicada por cactos retorcidos que pareciam ter desistido de viver. Não havia sinal de vida civilizada a quilômetros de distância, uma escolha deliberada para minimizar as baixas. O céu estava de um azul vívido sem nuvens, um contraste irônico com a escuridão que os invasores traziam. No meio daquele deserto silencioso, o sol de meio-dia castigava a areia, mas o calor mais intenso vinha da aproximação dos 2 seres que se autodenominavam Saiyajins. Eles caminhavam em direção aos guerreiros Z com uma lentíssima calculada, como se estivessem saboreando o momento, cada passo um eco de poder e ameaça. Seus passos ecoavam como tambores de guerra, lentos e pesados, anunciando o início iminente do massacre. Era como se estivessem fazendo um show, uma entrada triunfal para o palco da morte. Nappa, com sua massa muscular descomunal e seu olhar predador, parecia um animal selvagem pronto para o abate. Um sorriso largo e sádico se espalhava pelo seu rosto enquanto estudava seus adversários, como um açougueiro examinando a carne fresca. A cicatriz em sua bochecha parecia mover-se com o músculo de seu lábio, intensificando a sensação de ameaça. "Olhem só para eles, guerreiros Z", disseram. "Dizíamos que vocês eram fortes, que valiam a pena lutar, mas vejo apenas um bando de vermes assustados. Não são nem dignos do nosso tempo." Ao lado dele, Vegeta não dizia nada. Apenas observava, seus olhos negros e frios varrendo o grupo. Seu sorriso era mais contido que o de Nappa, um pequeno e cruel aceno de cabeça. O silêncio dele era ainda mais ameaçador que a fala de Nappa. Ele era a força por trás daquele gigante, o cérebro por trás dos músculos. "Acha que eles merecem o espetáculo, Vegeta?" Nappa continuou, agora olhando para seu parceiro. "Podíamos acabar com isso agora mesmo, com apenas um de nós, não é mesmo?" Vegeta deu um pequeno passo à frente, seus olhos fixos em Piccolo. "Não se apresse, Nappa. A diversão mal começou. Quero que eles saibam o que é desespero antes de morrerem." Ele deu um sorriso ainda maior. "Aproveite o espetáculo, e quando eles já não tiverem mais esperança, nós interviremos. E então esmagaremos a resistência da Terra." "Então são esses os lixos deste planeta?" Nappa rosnou, sua voz retumbante preenchendo o vasto deserto.
Seus olhos varreram o grupo com um desdém descarado, parando por um momento em Gohan. E um fedelho? Por isso o poder daquele outro macaco era tão fraco? Achamos que haveria alguém para nos divertir. Ele apontou um dedo para o grupo. Quem é o mais forte daqui? Digam-me para que eu possa esmagá-lo primeiro. Vegeta, com sua postura real e um brilho frio nos olhos, ativou seu Scouter, varrendo os níveis de poder dos guerreiros Z. Não perca tempo com brincadeiras, Nappa. Seus níveis de poder são patéticos. O máximo que detecto é o desse Namekuseidin, e ele mal chega a um nível decente. Seus olhos se fixaram em Piccolo. Você é o que estava com Kakaroto. Diga-me, onde ele está? E conte-me sobre essas esferas do dragão que podem reviver os mortos. Não me faça perder a paciência. Piccolo, com uma calma surpreendente que contrastava com a fúria que sentia, respondeu: Goku está a caminho. Ele foi revivido. E quando chegar, vocês se arrependerão de terem pisado na Terra. Quanto às esferas do dragão, são um poder além da sua compreensão, Saiyajins. Um poder que não cairá em suas mãos. Piccolo soltou uma gargalhada estrondosa, ecoando pelo deserto. Que piada! Revivido? Vocês terráqueos são realmente um bando de idiotas crédulos. Não importa. De qualquer forma, ele não seria páreo para nós agora. Nappa então levantou a palma da mão e um raio de energia Ki disparou, atingindo uma formação rochosa distante. A rocha explodiu em 1 milhão de fragmentos, uma demonstração clara e brutal de seu poder. Podemos começar a nos divertir? Quem quer ser o primeiro a virar pó? Vegeta, entretanto, não estava tão relaxado quanto Nappa. A menção das esferas do dragão havia plantado uma semente de curiosidade em sua mente. O retorno de um morto era algo inédito para os Saiyajins. Ele observou o pequeno Gohan, cujo Ki era erraticamente alto para uma criança. Havia algo mais neste planeta do que Nappa percebia. Nappa, não sejamos impacientes. Antes de aniquilá-los, vamos testá-los um pouco. Plante as sementes. A menção das sementes fez os guerreiros Z tensos. Kami-sama já havia avisado sobre os Saibamas. A ideia de enfrentar 6 criaturas com um poder equivalente ao de Raditz encheu o coração de todos com uma mistura de pavor e determinação. Com um sorriso sádico, Nappa tirou 6 pequenas sementes verdes de uma bolsa em seu cinto. Ele as arremessou no chão árido do deserto com força, onde a terra se abriu para recebê-las. Então, com um movimento brusco, ele rasgou a palma de sua própria mão com uma garra afiada, e algumas gotas de seu sangue caíram sobre as sementes. Imediatamente, o solo sob elas tremeu violentamente. As sementes incharam e começaram a brotar rapidamente, forçando-se para fora da terra com um ruído úmido e grotesco. Em questão de segundos, 6 criaturas pequenas, de pele verde clara, com 2 chifres protuberantes e olhos vermelhos brilhantes, emergiram completamente do solo. Eram os Saibamans. Seus corpos eram compactos e musculosos, e suas auras de Ki eram instantaneamente detectadas pelos guerreiros Z. O ar se tornou ainda mais denso, quase irrespirável, com a presença hostil dessas novas ameaças. Cada um deles, como Kami-sama havia alertado, possuía um poder de luta aproximadamente igual ao de Raditz. 6 deles, murmurou Kuririn, seus punhos cerrados. A visão dos Saibamans trouxe de volta as lembranças da luta brutal contra Raditz, uma batalha que havia custado a vida de Goku. A ideia de enfrentar 6 inimigos daquele nível de poder era um pesadelo se tornando realidade. Vegeta, com seu olhar de desdém inalterado, dirigiu-se aos Saibamans. Esses vermes da terra são lixo, mas podem ser bons para um aquecimento. Saibamans, divirtam-se. Matem esses insetos, mas deixem o Namekuseijin vivo. Eu tenho perguntas para ele sobre as esferas do dragão. Sua voz era um comando frio e inegável, e os Saibamans, programados para obedecer, emitiram gritos estridentes de aprovação, seus pequenos corpos se agitando em antecipação à carnificina. Os Saibamans avançaram, espalhando-se para cercar os guerreiros Z. Suas pequenas figuras se moviam com uma agilidade surpreendente apesar de sua aparência grotesca.
Cada um deles escolheu seu alvo e a tensão no ar era cortante. A batalha estava prestes a começar, e os guerreiros Z sabiam que a chance de sobreviver aos primeiros momentos era mínima. Eles precisavam de um milagre. Eles precisavam de Goku. A distância entre os dois grupos, antes preenchida pela tensão silenciosa, agora se fechava rapidamente. A luta pela sobrevivência da Terra estava prestes a se iniciar, e os primeiros raios de sol da manhã testemunhariam um confronto que testaria os limites da coragem e da força dos defensores do planeta. A espera havia chegado ao fim. O pesadelo começava. Capítulo 10. O confronto e a esperança. Parte 2. O deserto, outrora um santuário de areia e silêncio, explodiu em caos. Com os gritos estridentes dos 6 Saibamans e a ordem fria de Vegeta, a batalha pela Terra teve seu início brutal. Os guerreiros Z, cientes da desvantagem esmagadora, lançaram-se à luta com a coragem de quem não tem nada a perder. A atmosfera pesava, carregada de energia Ki e da promessa de sangue. Piccolo, com sua estratégia afiada, agiu primeiro. Gohan, fique atrás de mim. Kuririn, Tenshinhan, vocês atacam os 2 da direita. Yamcha, Caos, os 2 da esquerda. Yajirobe, cubra a retaguarda. Sua voz cortou o ar, tentando impor ordem ao pandemônio iminente. Ele próprio, concentrando seu Ki, disparou um raio de energia verde contra o Saibaman que se aproximava de Gohan, pulverizando-o antes que pudesse sequer tocar o garoto. Era um lembrete da força do Namekuseijin, mas também um aviso. Aquele foi um dos 6. Os Saibamans, criaturas de combate bioengenheiradas com a inteligência limitada, mas a ferocidade de predadores, não hesitaram. Seus corpos ágeis, apesar da aparência compacta, moviam-se com uma velocidade surpreendente, e seus olhos vermelhos brilhavam com uma malícia intrínseca. Eles eram a personificação da ameaça inicial, o aquecimento cruel dos Saiyajins. Yamcha, apesar do medo que tentava sufocá-lo, avançou com sua técnica Wolf Fang Fist, seus movimentos rápidos e graciosos no combate corpo a corpo. Ele enfrentou um Saibaman, desferindo uma série de golpes precisos que, para sua surpresa, o Saibaman resistiu com certa facilidade. A criatura contra-atacou com uma agilidade inesperada, forçando Yamcha a se esquivar rapidamente de uma rajada de energia que teria sido fatal. O suor escorria pelo rosto de Yamcha, mas a adrenalina o mantinha em movimento. Ele sabia que cada golpe precisava ser fatal, ou ele seria o derrotado. Kuririn, com sua calva reluzente, já havia preparado seu Qianzan. O disco de energia circular, afiado como uma lâmina de barbear, girava sobre sua mão. Ele o lançou com precisão cirúrgica contra um Saibaman que tentava flanquear Tenshinhan. A criatura, com reflexos surpreendentes, saltou para evitar o ataque, mas o Qianzan, agora capaz de ser controlado por Kuririn, fez uma curva acentuada, perseguindo o Saibaman no ar. O Saibaman guinchou de surpresa, mas conseguiu desviar novamente por um Cris, caindo de costas na areia antes que o disco se dissipasse. Kuririn sentiu uma pontada de frustração, mas notou a eficiência de sua técnica. Tenshinhan, por sua vez, já havia se engajado em um combate intenso. Com seus 3 olhos focados, ele utilizou seu Dodonpa, um raio de energia concentrado, disparando-o contra um Saibaman que tentava atacá-lo por trás. O ataque atingiu em cheio, lançando a criatura para longe, mas não a destruiu completamente. Tenshinhan avançou, desferindo uma série de socos e chutes poderosos, seu corpo uma máquina de combate. Então ele se preparou para sua técnica mais poderosa, o Kikoho. Caos, me cubra! Ele gritou. Caos, voando agilmente, tentou paralisar o Saibaman que atacava Tenshinhan com sua telecinese. Pequenas faíscas de energia mental emanaram de suas mãos, mas o Saibaman, embora visivelmente atordoado por um breve momento, resistiu à pressão mental, mostrando uma resistência surpreendente às habilidades psíquicas de Caos. Era um sinal de que os inimigos eram mais fortes e mais resilientes do que o esperado. O que se seguiu foi um balé brutal de golpes, explosões de energia e desvios desesperados.
Os guerreiros Z lutavam com uma ferocidade que nunca haviam exibido, cada um deles usando as técnicas aprimoradas que Kami-sama e o Sr. Popo haviam ensinado. Yamcha e Kuririn, apesar de sua força ser inferior à dos Saibamans, utilizavam sua agilidade e inteligência para frustrar os ataques das criaturas. Tenshinhan era um furacão de golpes e sua precisão era mortal. Yajirobe, embora relutante, não ficou inerte. Com um Saibaman avançando em sua direção, sua katana foi desembainhada em um flash de metal. Ele executou um corte rápido e preciso, que o Saibaman mal conseguiu desviar, deixando um arranhão superficial em sua pele. Yajirobe, apesar de seu medo, estava surpreendentemente ágil e eficiente, defendendo-se com sua espada. Vegeta e Nappa observavam a carnificina com um tédio divertido. Eles se mantinham afastados, confiantes na força de seus Saibamans. Que entretenimento patético! Nappa zombou, cruzando os braços. Esses vermes mal conseguem lidar com um Saibaman. Kakaroto deve ter sido um verdadeiro inútil para morrer para o irmão dele e esses amadores. Vegeta, no entanto, mantinha um olhar mais atento. Seu scouter ainda estava ligado e ele observava as flutuações de Ki. Não se engane, Nappa. Eles não são tão fracos quanto Raditz. E a forma como o Namekusei destruiu aquele Saibaman foi eficiente. Eles estão usando táticas, não apenas força bruta. Seus olhos se fixaram em Gohan, o garoto subindo e descendo em ondas selvagens, como um poder latente prestes a explodir. A batalha continuou, e os guerreiros Z começaram a sentir o cansaço. Os Saibamans eram implacáveis, e sua capacidade de recuperação era notável. Eles eram descartáveis, mas em número e com poder equivalente a Raditz, eles eram uma ameaça real. Em um momento de descuido, um Saibaman com um salto traiçoeiro conseguiu agarrar Yamcha por trás. O guerreiro do deserto gritou, tentando se libertar. O Saibaman, com um sorriso maligno, começou a se inflar, seu corpo verde crescendo rapidamente, com uma instabilidade crescente. "Yamcha, saia daí!" gritou Kuririn, reconhecendo o movimento. Era a técnica de autodestruição dos Saibamans, uma explosão que poderia levar Yamcha à morte instantânea. Mas era tarde demais. O Saibaman, com a fúria de um kamikaze, inflou seu corpo de maneira grotesca, como uma bexiga prestes a explodir, um brilho verde esmeralda emanando de seu interior. Uma energia volátil e maligna se acumulava dentro da criatura. Yamcha, paralisado de terror, não teve tempo de reagir. Seus olhos se arregalaram em descrença e ele tentou dar um passo para trás, mas seus músculos não obedeceram. O grito de alerta de seus amigos se perdeu no ar. Antes que qualquer um deles pudesse alcançá-lo ou disparar um ataque de Ki para salvá-lo, o Saibaman explodiu. A detonação foi brutal, um som ensurdecedor que fez a terra tremer e ecoou pelo deserto. Uma onda de choque massiva varreu o local, carregada de terra, poeira e detritos. Uma nuvem de fumaça e poeira, escura e densa, engoliu completamente o local onde Yamcha estava, escondendo a cena macabra da vista dos demais. Quando a fumaça começou a se dissipar, o silêncio se instalou, pesado e cruel. No chão, no lugar onde Yamcha estava, restava apenas uma cratera fumegante e uma marca negra na areia, a única evidência da força da explosão. Não havia sinal do guerreiro. O guerreiro do deserto, um dos mais corajosos daquele grupo, havia sido morto. Um grito de horror escapou de Kuririn. A raiva e o desespero se instalaram no grupo. A batalha havia acabado de começar, e eles já haviam perdido um companheiro. "Yamcha!" Kuririn gritou, a dor e a fúria em sua voz. Tenshinhan cerrou os dentes, sua expressão de fúria intensa. A morte de Yamcha acendeu um fogo renovado neles. Eles não podiam perder mais ninguém. A moral dos guerreiros Z, embora abalada, não foi quebrada. A morte de Yamcha apenas intensificou sua determinação. Eles estavam ali para lutar até o fim, para proteger a Terra. O tempo escorria, e a contagem regressiva para a possível chegada de Goku era um fardo pesado. No outro mundo, Goku estava em sua corrida desesperada pelo caminho da serpente. Ele sentiu o desaparecimento da áurea de Yamcha.
Uma pontada de dor o atingiu como um raio. Não, Yamcha, não pode ser! Ele gritou em sua mente. A frustração e a raiva o impulsionaram a um nível ainda mais alto de Kaioken. Seu corpo estava no limite, mas ele tinha que ir mais rápido. Ele tinha que chegar antes que mais alguém se perdesse. A distância para a Terra parecia intransponível, mas a esperança, por mais tênue que fosse, residia em sua capacidade de superar o impossível. A urgência agora era uma dor física em seu peito, um grito silencioso por velocidade. Ele estava chegando. Ele tinha que chegar.